Olá, eu sou Thiago Otucci, economista do Clube FI, e tenho o prazer de apresentar a nossa primeira edição do Clube FI Entrevista. O Clube FI Entrevista é um projeto novo dentro do site Clube FI, que tem por objetivo trazer informações de qualidade sobre fundos imobiliários para toda a nossa comunidade num formato de entrevistas. E hoje, no nosso primeiro programa, a gente tem a ilustre presença do Sérgio Beleza, que é um dos pioneiros no mercado de fundos imobiliários do Brasil, e também temos a participação especial do nosso sócio fundador do Clube FI, Rodrigo Cardoso. Então, gostaria já de agradecer a presença do nosso ilustre convidado Sérgio Beleza. E tudo certo, Sérgio? Eu gostaria que você fizesse aí a tua apresentação pessoal. Tem muita gente que está começando agora no mercado e não te conhece, né? E para a gente começar a nossa conversa. Tudo certo, Sérgio? Bom dia para vocês, bom dia para o Thiago, bom dia para o Rodrigo, bom dia para o pessoal que acompanha o Clube FI. Eu já disse isso mais de uma vez e não fico nem um pouco com nenhum receio de dizer que o Clube FI, para mim, é um dos melhores, talvez o melhor website que nós temos hoje, cobrindo a área de fundos imobiliários. Eu comecei isso há muito tempo, vou contar um pouquinho para vocês. Então, para vocês terem ideia, o meu endereço de internet é fundoimobiliario.com.br, então vocês imaginam quanto tempo eu estou nisso. Ele vai completar 20 anos agora em 2019. Mas a minha carreira, eu comecei na década de 70 no mercado de ações, sempre trabalhei com renda variável, sempre trabalhei no mercado de capitais, trabalhei com o mercado de ações na década de 70, quando havia aquele negócio de pregão na bolsa, fui auxiliar de pregão, fui operador de bolsa. Trabalhei com ações, então, até os anos 80. Em 80, passei rapidamente no grupo que eu estava, pelo Banco Comercial, não gostei, não era o que eu queria da vida, e fui convidado por eles a montar a corretora de mercadorias. Estava começando o processo de commodities no Brasil, ainda só existia a Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Trabalhei nessa área de commodities durante 10 anos, participei ativamente do começo da BMF, tive uma corretora no final da década de 80 com alguns sócios no mercado de commodities, e no final da década de 90 estava de novo querendo mudar. E queria mexer com investimento imobiliário, mas queria mexer com investimento imobiliário através do mercado de capitais. Eu queria mexer com investimento do tipo shopping center, esse tipo de coisa, mas não havia um veículo no Brasil. Eu comecei a pesquisar, vi que existia lá fora os tais REITs, os Real Estate Investment Trusts, que é o Fundo Imobiliário Americano. Vi que existia um modelo parecido em Portugal, e acabei me envolvendo com a indústria imobiliária. Já tinha uma ligação mais ou menos de família. Meu pai trabalhou no mercado de bancário a vida toda, e o cliente principal do meu pai foi o mercado da construção civil. Então, nós já tínhamos um relacionamento com o Secov, aqui, o Sindicato da Construção Civil aqui em São Paulo. Comecei por esse lado, comecei a fazer alguma coisa de corretagem de imóveis, mas não era o que eu queria. E, de repente, em 93, meu pai me fala assim: olha, você está, 92, 93, você está interessado nos tais fundos imobiliários? Parece que vão lançar isso no Brasil e vai ter uma palestra no Secov. Eu fui assistir essa palestra, estava lá o Arthur Parkinson, que é um dos pais desse negócio, e falando sobre fundo imobiliário, e aí eu, assistindo aquilo, falei: é exatamente isso que eu quero fazer. Fiquei empolgado, fiquei animado, e já falei com o pessoal que eu conhecia que estava na área de consultoria nisso aí: o dia que sair fundo imobiliário, nós vamos fazer. E justamente dia 28 de junho, 29 de junho de 93, saiu a Lei 8668, que criou os fundos imobiliários, e já previa que a CVM ia ter que fazer uma instrução a respeito. Já a CVM baixou uma minuta de audiência pública do que viria a ser a instrução 205, que saiu em janeiro de 94, e eu comecei a pesquisar quem tinha um pé no mercado imobiliário e um pé no mercado de capitais, para poder ser mais fácil de começar a conversar com isso. Achei na época a RMC Corretora, que tinha como um dos sócios a RIT Engenharia, o José Stefanes Gringo, dono da RIT Engenharia, que tinha um projeto de fazer um empreendimento imobiliário via fundo imobiliário, e queria fazer o primeiro fundo imobiliário, e me chamou, então, para montar esse fundo para ele, o que viria a ser depois o Memorial Office, o Fundo Imobiliário Memorial Office, que está aí até hoje. Foi o primeiro fundo imobiliário. Para vocês terem uma ideia, quando a CVM baixou a instrução 205, foi em 14 de janeiro de 94, a instrução 205. Uma semana depois, dia 21, nós damos entrada no prospecto já do primeiro fundo, ou seja, com base
na lei, com base na minuta que estava em audiência pública, nós colocamos aí esse fundo para análise da CVM. Que ainda não era negociado na Bolsa, né? Não, mas não era nem... Ninguém nem conhecia, nem sabia o que era fundo imobiliário. Porque o primeiro a ser negociado foi o Europar, né? Foi, mas em aí... seguida, entrou o Memorial Office, né? Então, o Memorial Office, para vocês terem uma ideia, ele foi aprovado pela CVM naquele primeiro semestre de 94, mas ele só viria a ser constituído em 96. Teve fundos imobiliários que foram constituídos até antes. Eles levaram 2 anos a RMC para conseguir vender a ideia desse fundo, que era um fundo monoativo, que ia construir, como de fato construiu, um prédio muito bonito na Água Branca, em São Paulo, e isso foi vendido para 11 fundos de pensão, mas levou 2 anos para conseguir convencer o mercado a comprar, e esse prédio inaugurou em maio de 99, desde então é um exemplo de sucesso. Mas a gente viria depois disso até alguns exemplos de alguns fundos que veio ao mercado, eu participei de alguma coisa, e aí ativamente participei do convencimento do Grupo Plaza, que estava para inaugurar o famoso shopping em Higienópolis, e o Banco Orinvest foi quem fez o trabalho maior e conseguiu captar ser contratado para estruturar e liderar a distribuição, e a distribuição do shopping em Higienópolis foi feita justamente pelo Banco Orinvest e por mim, que me associei naquela época à corretora Cohen Valores, e começamos daí fazendo essa primeira colocação. Também não existia fundo em bolsa. Nós fizemos juntos depois, liderados pelo Banco Orinvest, o Hospital da Criança, Água Branca, mais alguns fundos, e finalmente, em 2002, eu tive a oportunidade de estruturar um fundo, que foi o Fundo Europar. Era um fundo que já começava com uma postura diferente, até porque tinha um envolvimento de um empresário português já acostumado com o mercado, era um produto da Tinder, e essa Tinder tinha uma cabeça mais aberta. Quando eu falei de fazer em bolsa, não demorei 5 minutos para convencer o empresário, porque é óbvio que um modelo de um fundo que não tem resgate, um fundo fechado, como é chamado o fundo imobiliário, ele não tem resgate, você tem que ter um ambiente de negociação. Você não pode lançar um fundo desse e ficar negociando no balcão. Não faz o menor sentido. Mas, para mim, era óbvio isso, porque eu vinha do mercado de capitais, mas para o pessoal do mercado da construção civil era um pouco temeroso, porque eles tinham medo da oscilação da bolsa, eles achavam que o fato do fundo entrar na bolsa ia ser uma coisa que ia estar sujeito a todo tipo de intempéries, e não é verdade. E aí, nós fizemos o underwriting no final de 2012 do Europar. Eu lembro que eu mandei um e-mail convidando 12 corretoras, e 6 fingiram que nem receberam e-mail. Pra vocês terem ideia, não era difícil vender esse negócio na época. 6 ficaram escondidos debaixo da mesa, falando, pelo amor de Deus, né? E nós fomos em frente, tivemos uma dificuldade brutal, porque, para complicar tudo, a taxa de juros deu uma explodida naquela época, que ficou praticamente impossível vender qualquer coisa que talvez desse 1% ao mês. Mas esses obstáculos a gente enfrentou já muita coisa de lá para cá. Então, essa é a história. De lá para cá, eu estou nesse mercado, participei ativamente. Como eu falo, não é exagero nenhum em falar que o Sérgio é a figura mais importante aí nesse mercado de fundo imobiliário. Talvez se não fosse você, Sérgio, o Clube FI nem existiria, porque não existiria fundo imobiliário, né? Então, você veio todos os obstáculos aí, né, que você teve que passar para criar o primeiro, e hoje as pessoas têm um prazer em comprar, né, fundo imobiliário, né? É uma coisa vista como um porto seguro, né? Eu queria alertar os ouvintes aqui que isso aí é um exagero do Rodrigo. Não é. Ele é bom, ele quer me retribuir, mas é muita coisa. Não é retribuir, não. Não, muito importante. Eu realmente fiz um trabalho bacana, mas muito importante também foi o trabalho que foi feito pelo Banco Orinvest, que foi... esse sim fez um trabalhão maravilhoso. Também muito bonito o trabalho que foi feito pela Rio Bravo. Desde o começo, a Rio Bravo faz uma gestão de fundos muito bem feitas, sabe, assim, uma correção no trabalho delas, e aí depois foram aparecendo mais outros players importantes, como foi o caso do CSHG, o André Freitas, no trabalho que ele fez lá hoje, tocando a empresa dele, a Red. Então, muita coisa acabou acontecendo, mas o Secov foi muito importante. Nós temos que lembrar bastante bem, o Secov, Sindicato da Construção Civil, foi ele quem amparou todo o começo dessa discussão, e depois, fundamental, a Bovespa, na época do querido amigo Raimundo Malhano,
foi um período brilhante, onde grandes novidades nós conseguimos introduzir, especialmente a isenção do imposto de renda sobre os ganhos das pessoas físicas nos rendimentos, e mais algumas alterações que aconteceram na legislação. Então, hoje, vamos dizer assim, tem hoje já uma indústria em volta disso bastante grande, muito interessante. Então, Sérgio, realmente é uma bela história, né? Um belo currículo. Então, você foi um dos primeiros profissionais que estavam envolvidos nessa estruturação de fundos imobiliários, numa época que não era negociada nem em bolsa, né? Então, acho que foi uma linha também de corte importante, a partir do momento que começou a negociar em bolsa, para tornar isso mais democrático e mais líquido, e todas as pessoas físicas entrando no mercado. E como é que você está vendo agora esses últimos 2 anos, né? Porque o mercado passou por 2 ciclos diferentes, um ciclo positivo, depois com a questão dos juros, o mercado, principalmente com a questão dos juros, o mercado caiu, agora recuperou, né? Então, como é que você está enxergando esse 2016, que foi muito bom, esse ano 2017 está sendo também excelente para os fundos imobiliários, a gente começa a ver as pessoas físicas voltando para o mercado, e como é que tu está enxergando essa retomada do fundo imobiliário, como é que tu está enxergando para 2018, a gente tem eleição também, você vê que, apesar de tudo, a gente está num ambiente de novo, propício para o investimento em fundo imobiliário, e também você está enxergando para ano que vem uma continuidade dessas novas emissões de fundos? Bom, uma coisa que a gente usa alguns chavões aí para marcar as entrevistas, né? Mas uma que eu sempre falo é: a taxa de juros é o predador maior do investimento imobiliário. Obviamente, com uma taxa de 14% ao ano, não tem investimento imobiliário ou qualquer outra coisa que consiga suplantar. É óbvio que isso acabou beneficiando agora, essa queda bastante forte na taxa de juros está beneficiando. Para você ter uma ideia, nós tivemos no ano de 2015 mais ou menos uns 5 bilhões de ofertas aprovadas de fundo imobiliário pela CVM, mas se você for ver, se eu não me engano, o Votorantim fez 90% disso, 4 bi e pouco foram fundos do Votorantim, ou seja, o mercado praticamente não... Fora o Votorantim, se não fosse o Votorantim, não tinha acontecido nada, para vocês terem uma ideia. No ano passado foi bem pior, porque foram só 2 bi, se eu não me engano, e desses 2 bi, 70% foi Kinea, do Banco Itaú. Ou seja, uma atitude isolada de um grupo forte, graças a Deus, que está nesse mercado, fazendo um trabalho belíssimo, tanto o Votorantim quanto Itaú, e que fez com que tivesse alguma emissão no passado. Esse ano, até outubro agora, nós estamos com 4 bi, ou seja, nós estamos com o dobro agora até outubro do que aconteceu no passado, e sem a predominância de ninguém, está uma coisa bem mais distribuída. E o que é mais bacana, tem mais 4 bi na CVM em análise nesse momento para ser aprovado. Ou seja, nós podemos chegar esse ano a 4 vezes o que aconteceu no ano passado, em termos de emissão. Por outro lado, o número de cotistas vem aumentando, e também nós temos visto o IFIX chegar num patamar que nunca chegou. Ele está num patamar recorde dele hoje, em termos de número que ele alcançou. Isso mostra que a indústria está realmente indo embora. O que vai acontecer? Nós vamos ver muita oferta vindo por aí. E como todo período vamos chamar assim, quase euforia, ainda não chega a ser uma euforia, a gente precisa lembrar o investidor para ter bastante cuidado. Por quê? Porque muitas vezes nessa época se faz uma análise muito rasa do que está acontecendo e não pode, tem que olhar... Como aconteceu em 2012, né? 2012, 2013, quando estava tendo uma euforia absurda, né? Sobre os fundos imobiliários, que o pessoal estava comprando qualquer coisa que lançava, subia 20% na data do IPO, né? Era uma coisa impressionante, né? Eu me lembro de vários fundos aí que não, enfim, que eu não acreditava muito e subia logo no primeiro dia 20%, enfim, isso pode acontecer novamente, e depois deu no que deu, né? Os fundos tiveram uma queda de 50% em relação ao pico, né, que eles atingiram. Uma coisa que eu sempre bato e gosto de discutir é o seguinte: muita gente fala assim, então renda mínima garantida é um negócio que não poderia existir. Não, eu acho que a renda mínima garantida pode acontecer, mas tem que ser uma coisa feita com parcimônia. Eu acho que nós precisamos ser mais rigorosos com os lançamentos, temos que olhar mais, temos que analisar melhor,
As informações que a CVM pede e exige são suficientes para que a gente possa analisar, mas a gente tem que olhar e olhar bem os estudos de viabilidade. E o investidor ter consciência, né? Porque no primeiro caso, eu me lembro do West Plaza, a cota só caiu depois que o fundo começou a distribuir a renda real. Quer dizer, os investidores claramente não sabiam o que estava acontecendo, né? Agora não, agora as coisas já estão mais... Esse exemplo que você está dando, Rodrigo, é perfeito. Porque se você pegar dois fundos na mesma época com renda garantida, e os dois de shopping center, eles são mais ou menos na mesma época as ofertas. Vamos lá. São dois shopping centers que já existiam, já estavam maturados. Os dois saíram com ofertas, se eu não me engano, dando uma garantia mínima de 0,83 por 2 ou 3 anos. Um era o Shopping Dom Pedro, que é o maior shopping da América Latina em área construída, se eu não me engano, e o outro é o West Plaza, que é um shopping que eu tenho inúmeras restrições, porque é um shopping que foi feito às pressas, foi adaptado a uma loja da Sears, não tem espaço para crescer em volta, é complicado, não é fácil a vida dele. Teve uma briga societária muito grande lá no passado, que não tem mais, mas que atrasou a reforma dele. Shopping é um ativo que está sempre se renovando, sempre e não pode ficar parado. E o West Plaza sofreu por conta disso. Mas, enfim, o que aconteceu? Quando eles fizeram essas duas emissões, de shoppings que já estavam prontos, estavam maturados, estavam vendendo um pedaço deles para o público, com uma renda mínima garantida, por que eles estavam... No caso do Dom Pedro, eles estavam fazendo uma expansão, ocupando um espaço, se eu não me engano, de um vazio que existia dentro, já previsto de que ia ser construído um dia, e eles achavam que a receita que eles iam ter com essa expansão era suficiente para poder, quando acabasse a garantia, performar parecido com a garantia. Tanto eles não exageraram, tanto eles foram completamente, na minha opinião, corretos na análise deles, que nos últimos 14 meses, eu lembro disso, estou falando de cabeça isso, mas nos últimos 14 meses da renda mínima garantida do Dom Pedro, ele deu acima do 0,83. Só um ele precisou completar para poder pagar 0,83. Já o West Plaza, nos 3 anos dele, se não me engano foram 3 anos, ele pagou exatamente o 0,83 todo mês. No primeiro mês, logo depois que acabou a garantia, como você mesmo lembrou, o primeiro acho que foi 0,40, o segundo já foi 0,30 e pouco, ou seja, é um fiasco. E dava para ver isso no balanço. Dava para ver isso no balanço, dava para saber isso no balanço, a renda real. Exato. E o investidor não sabia. Não e teve uma surpresa, eu falei, ué, como é que a cota não está caindo agora? Como é que a cota não está caindo agora? A cota está caindo só depois. Eu fiquei assim... Ou seja, isso é um sintoma de que o mercado não tinha a menor ideia do que eu estava fazendo. Né? Porque era uma coisa óbvia. Né? Mas agora o mercado já está bem mais atento em relação à renda mínima garantida. Né? O mercado está mais atento, mas nós temos 100 mil investidores, nós podemos ter muitos mais, e esses muitos mais que vão entrar provavelmente não sabem disso. E uma boa parcela de 100 mil também não sabem disso. Então, sim, o que ele precisa ser bem assessorado, ele precisa falar com consultores, corretores que possam atendê-lo com qualidade. E isso é uma preocupação que eu tenho hoje, muito maior do que a CVM, que, na minha opinião, se preocupa muito se o sujeito fez a prova, fez o exame, fez não sei o quê, mas o que precisa saber é se o sujeito que está orientando aquele corretor, aquele investidor, se ele tem capacidade para falar daquele ativo. Fundo imobiliário não é difícil de acompanhar. Se a gente for pensar, uma das maiores qualidades, na minha opinião, tem gente que acha que não, mas uma das maiores qualidades, na minha opinião, que tem o fundo imobiliário brasileiro, é que ele não pode alavancar. Ele só pode comprar com o que ele tem de capital. Ele torna o produto muito mais simples de entender, né? Então, por exemplo, no meu caso, foi a mesma coisa. Eu não sou do mercado financeiro, eu não gostava muito de investir em ação, porque eu analista, falava, olha, compra esse aqui por causa disso aqui. Estipulava o preço-alvo, ia lá e comprava. O fundo imobiliário foi o primeiro tipo de investimento que eu pude realmente entender o que estava acontecendo. O que eu estava comprando? Estou comprando um pedaço desse prédio aqui, que tem esses contratos aqui. Tá, legal. Basicamente, você consegue... Muito fácil. Muito fácil de entender. Se você for comparar, por exemplo, você vai analisar uma empresa de petróleo, é uma coisa. Vai analisar uma empresa de minério, é outra coisa. Você vai analisar uma empresa de construção civil, varejo, enfim. Você vai ter que fazer um curso para entender cada tipo de empresa dessa. E fundo imobiliário, pelo menos o clássico, né, de tijolo, ele é extremamente simples de entender.
né? Principalmente o monoativo, né? Que é até um assunto aí que a gente queria saber sua opinião, né, sobre os fundos monoativos, né? Porque tem gente que não gosta, que acha que quanto maior, melhor. Só que eu acho que o fundo monoativo, ele tem o seu nicho, porque eu, por exemplo, comecei a investir em fundo monoativo, foi o FAMB. E eu só comecei a investir nele porque eu entendia, eu conhecia aquele, eu conheço aquele do Cal, tem um contrato só, quer dizer, uma coisa assim que você consegue analisar, mesmo uma pessoa leiga, por exemplo, uma pessoa que já está acostumada a investir em imóvel físico, ela vai entender facilmente o que é aquele imóvel ali. Então, o fundo monoativo, ele não vai ter mais de, sei lá, uma dúzia de contratos, né? Por exemplo, The One. Você consegue, você sabe, é aquele prédio ali. Né? Tudo bem, você tem um risco muito grande, né? De se 2 inquilinos saem, pronto, aí já a renda já vai ter um impacto gigantesco. Porém, para quem está iniciando, talvez seja o investidor vai saber o que está acontecendo. Então, por exemplo, se a renda cair, ele vai entender que a renda caiu porque aquele contrato ali foi desfeito. Então, ele consegue ver no detalhe o que está acontecendo. Então, talvez ele aceite essa queda dessa renda, entendeu? Porque ele está entendendo o que está acontecendo. Então, Sérgio, só para completar aqui que o Rodrigo estava falando, então, você já afirmou, né, que o mercado melhorou em termos de emissão, nesse último ano agora já está mais pulverizado, né, não são coisas isoladas, então isso já é um sinal positivo. De repente, até agora, a gente começa a ter novos players, né, em termos de gestores e administradores novos no mercado, quer dizer, não só surgir novos fundos, não fundos que já estão fazendo outras emissões, né? Então, isso vai ter mais fundos à disposição do investidor. E o Rodrigo tocou no assunto agora do monoativo, né? Não sei como é que tu vê essa característica, né? Porque é diferente, de repente, do que é no mercado americano, que normalmente não é um monoativo, os fundos, né? E também já colocar se você vê no futuro, já que o mercado voltou agora a crescer aqui no Brasil do fundo imobiliário, se a gente vai ter a possibilidade de ter outros segmentos que hoje a gente não tem, né? Então, a gente está muito concentrado hoje em lajes corporativas, shoppings, tem um pouco de logística, o restante é um peso muito pequeno, mas será que a gente vai ter logo mais como tem nos Estados Unidos, os fundos de presídios, loteamento residencial, quer dizer, até do agronegócio, você enxerga isso também no futuro, tipo uma diversificação maior de fundo imobiliário? Bom, eu acho o seguinte, é muito difícil a gente partir para esse tipo de diversificação de setor, porque você veja só, por exemplo, quantos fundos de hotéis nós temos nesses 150, mais ou menos, fundos que estão na Bovespa hoje? Vai? Nós devemos ter 2, 3. E por que tão poucos? Né? Porque eles não foram bem sucedidos para os investidores. Não é um negócio, o modelo de negócio, não é que hotel é ruim, mas o jeito que oferece o hotel para o investidor não é legal. Então, qual é o caso de hotel bacana que tem no nosso mercado? O Hotel Maxinvest. O que foi o Hotel Maxinvest? Uma operação super oportunista, muito bem bolada, imaginada por vamos dizer, duas forças desse mercado, foi o Banco Orinvest e o Diogo Canteiras da Hotel Invest, que é um especialista, o Diogo é um homem que conhece tudo do mercado de hotelaria, perceberam que o mercado de flats, que é o foco desse negócio, estava em baixa, estava, vamos dizer, dando sopa, dando oportunidade, compraram uns 200, 300 flats, depois foram ao mercado e fizeram essa oferta ao mercado. E aí foram fazendo novas emissões e comprando mais flats, e chegaram a ter quase que 800 flats em 50 prédios diferentes em São Paulo. Uma coisa de louco. E quando o mercado foi para o outro lado, o mercado subiu no auge aí da emoção do começo dessa década que nós estamos vivendo, eles começaram a vender. A única coisa que eles não previam é que os cotistas, porque a gente sabe o seguinte, fundo é do cotista. Então, o que aconteceu? Os cotistas, quando viram que eles começaram a vender os flats, e era essa a proposta, era comprar na baixa e vender na alta, tanto que o banco, se eu não me engano, o banco e o gestor, que é o Hotel Invest, tinham uma remuneração sobre performance, então eles estavam interessados e estavam querendo vender e começaram a vender. De repente, quando chegaram à metade desse patrimônio de 800, vieram para os 400, 300 flats, os cotistas falaram, para de vender, não querem mais vender. Eles só podiam gostar, a rentabilidade maravilhosa. E aí o que aconteceu? Eles tiveram que parar de vender e agora, se eu não me engano, passaram a fazer mais emissões, já que o mercado de novo passou pela baixa e saíram comprando de novo. Então esse é um caso isolado de hotelaria que deu certo. Agora, você pega um outro caso, que é o Continental Square Faria Lima, que eu sempre cito.
Um empreendimento de primeiro mundo, maravilhoso, feito pela Empar, numa avenida que ia ser aberta, que acabou virando uma avenida muito grande ali na Vila Olímpia, em São Paulo, em frente ao Shopping Vila Olímpia, mas na época era pioneiro, não tinha nada em volta. Inclusive atrasou o desenvolvimento ali, porque houve um embargo da desapropriação para a avenida e tudo mais. Eles conviveram durante um tempo com um ambiente muito incerto ainda lá. Mas veja só, eles gastaram metade do dinheiro. É um empreendimento grande que tem uma torre de escritórios, 2 torres de hotel, um hotel 4 de 5 estrelas, um grande centro de convenções, uma enorme academia de ginástica e um estacionamento. Eles pegaram o dinheiro que eles captaram, compraram metade do dinheiro, exatamente a metade, compraram em unidades hoteleiras no hotel 5 estrelas. Ficaram com 75% do hotel. E a outra metade do que eles captaram, compraram em escritórios no mesmo empreendimento, ficaram com 4,5 andares do prédio de escritórios. Durante muitos anos, 80% da receita desse fundo veio dos escritórios. Ou seja, por que o negócio hoteleiro foi tão mal? Porque o jeito que o negócio hoteleiro é oferecido, na minha opinião, para um fundo, não é legal. Um fundo é uma estrutura que não paga PIS, COFINS e IR de toda a sua receita imobiliária. Mas o imóvel tem que ser do fundo. Agora, a maioria das vezes que a gente vê, o fundo, o hotel é de uma empresa. Essa empresa é administrada por uma operadora hoteleira. Essa empresa já tem que pagar imposto. Há uma ineficiência tributária nisso, a meu ver. Essa empresa geralmente tem funcionários, coisa que o fundo imobiliário não tem. Ela vai ter problemas trabalhistas, ela vai ter uma série de situações. Ou seja, a gestora hoteleira vai receber o dela, o custo de tudo isso vai ser pago por essa empresa e o que sobrar distribui para o cotista. Ou seja, tá aí para mim o motivo pelo qual a hotelaria nunca vai dar certo se continuar nesse modelo. Tá certo? Outra coisa, presídio, por exemplo, é um negócio que é muito mais complicado, porque no Brasil não existe nenhuma experiência, acho eu, de presídio privado, ou talvez exista uma ou outra ali que estão testando. Mas não é a gente depender de um modelo onde o Estado vai pagar pelo uso, eu vou dizer uma coisa para você, é coisa para grande empreiteira que sabe fazer isso com o Estado em relação a rodovias e coisas desse tipo. Eu não gosto, eu não tenho... É um estilo que parece que é bem rentável nos Estados Unidos, são os store houses, né? São aqueles... Os store houses eu conheço, particularmente, eu conheço muito bem, acho um negócio excelente. São Paulo isso cresce muito, Jorge Soros fez um grupo grande, o Sanzel fez um grande, Banco Pátria tem a sua empresa que eu guardo aqui. Esse negócio cresce, eu sou inquilino de posso dizer para vocês, acho fantástico esse negócio, porque você aluga grandes galpões, ou compra grandes galpões e aluga pequenos espaços com consegue rentabilizar muito mais, né? E com uma eficiência bacana, é um negócio muito legal. Esse negócio eu acredito, mas para mim ele está dentro da categoria de logística industrial. Certo. É um subsetor dentro disso. Eu adoro logística, eu, sem querer, participei de vários fundos envolvidos nisso, como é o Industrial do Brasil, por exemplo, que é do Perini Business Park de Joinville, que é, para mim, uma obra-prima dentro desse setor, ou o próprio Opar, né, que nós fizemos. Mas eu acho que a gente pode ir para outros setores, mas, por exemplo, não acredito que a gente vá para o hospital. Nós temos 2 exemplos de hospital e estamos tendo problema. Durante 10 anos foi tudo ótimo, e Nossa Senhora do Brasil e o Hospital da Criança, que eram do mesmo grupo, e hoje é de outro grupo, foram vendidos, mas estão aí na justiça discutindo aluguel já faz um tempão, e é um setor complicado, porque ficam as situações... Mas ele tem um yield, mas em compensação ele tem um yield alto, né? Será que não tem o seu nicho também? Será que não tem um investidor que quer assumir esse risco? Mas sabe o que eu acho? Que ele tem um yield alto porque pouca gente quer comprar isso aí. Então acaba que, você entendeu? Se você for analisar hoje, por exemplo, o Shopping Higienópolis, que eu tenho vários investidores que compraram o Shopping Higienópolis comigo no lançamento há 17 anos atrás e continuam com a posição. E tem mais aqui continuar. Né? Excelente negócio. Agora, se você for comprar, para eles é um ótimo negócio e cada vez que eles recebem a renda, reaplicam mais e tal. Mas se você for analisar todos esses anos do Shopping Higienópolis, entrar agora nesse empreendimento, não vale a pena, porque todo mundo quer comprar isso, o preço está caro, e aí a relação do que ele custa perto do que ele rende não é interessante para quem entrar agora. Eu acho que um fundo de hospital é o tipo do negócio que acaba tendo um yield alto hoje, porque pouca gente quer entrar nisso, porque sabe que amanhã... Mas eles têm que... Você acha que eles devem existir? Eles vão levar por esse lado, mas é um hospital, você não pode mandar embora, sabe esse tipo de coisa? Sim, então, claro. Mas eles devem existir, né? Você acha que eles devem existir? Pode existir, mas eu não acho que seja por aí. Eu acho que shopping centers é
É um produto espetacular, porque ele envolve a propriedade imobiliária, a segurança do negócio imobiliário, mais uma gestão ativa fundamental de quem conhece. Dou exemplo, o próprio Shopping Higienópolis. Se você imaginar que esse shopping, em 18 anos, já teve 4 gestores diferentes. Ele começou com o Plaza, mudou para Brookfield, depois foi JHSF e agora é Grupo Iguatemi. Essas 4 mudanças não causaram problema nenhum. E a rentabilidade é muito menos volátil, né? Muito menos. Agora, ele tem uma pimentinha, ele tem um a mais aí, que é o Natal, né? As vendas do Natal, né? E a economia como um todo, a melhora da economia, a piora da economia influencia, porque você tem um aluguel mínimo contratual e você tem um percentual sobre as vendas, isso aí é um plus, é uma coisinha para quem quer um pouco de mais de emoção, ele tem. Se ele quer mais segurança, sem dúvida nenhuma, você compra um fundo de agências bancárias, que é um outro negócio que a gente pode conversar, aí é uma coisa que ele já sabe, compra um fundo monativo para um prédio alugado para a Petrobras. Puxa vida, me parece ótimo. Até que a Petrobras sai do prédio com o céu do Torre Almirante e viram, né? Aí a gente queria saber a sua opinião sobre fundos monoativos, né? Que como eu disse a minha, né? Que eu acho que tem o seu nicho. Eu acho que para você, por exemplo, você convencer uma pessoa que fundo imobiliário é legal, você começa explicando como é que funciona um monoativo. E eu acho que a pessoa tem mais chance de entender se você explicar o que é um monoativo. Então, eu acho que eles têm que existir ainda. Eles não, eu sou contra eles serem incorporados por fundos maiores, entendeu? Porque você compra um fundo, você conhece ali o prédio, ali, por exemplo, o The One. Ali, de repente, é incorporado pelo FFCI. Aí o investidor vai falar, ué, agora eu tô com um monte de prédio aqui, mudou radicalmente a característica do fundo, né? Eu acho que isso pode prejudicar mais do que... Eu concordo com você. O monativo, para quem vai aprender como funciona o mercado, é uma coisa interessante, porque fica muito fácil de explicar. Você tem lá, se for um monativo e monoinquilino, então é mais fácil ainda. Você tem este prédio que está alugado para esta empresa, o contrato é esse aqui, o aluguel é esse aqui, vira um negócio muito linear, entendeu? Agora, não concordo com você, eu acho ele válido existir sempre, quem quiser ter monativo. Agora, tem que ser muito claro o risco, porque na hora que uma empresa sai, como a Petrobras acabou saindo do Torre Almirante, um prédio maravilhoso, super bem localizado no Rio, mas que tinha agência alocada para a Caixa e o prédio inteiro alugado para a Petrobras, de repente a Petrobras saiu, como é que fica, entendeu? Então, eu acho que tem que ser explicado esse risco, que é um risco muito forte. Mas o investidor saber o que está acontecendo faz uma grande diferença. A Petrobras saiu, estou entendendo. Tudo bem, só que a gente sabe... Razões aliviam. Uma das coisas mais importantes no mercado, no investimento em geral, é diversificação. E você está no monativo, você está exatamente na ponta oposta. Você está concentrando todos os seus riscos num negócio só. Se esse for o perfil do investidor, e por isso que eu acho bacana esse lado da CVM de insistir que você tem que estabelecer o perfil do investidor para começar toda a conversa. Se o perfil do investidor é esse, se ele quer ter essa certeza, ótimo. Então ele vai ter um monativo, um monoinquilino, ou talvez alguns poucos inquilinos, ele vai estar enxergando muito bem. Agora, se o sujeito quiser fazer um investimento maior, um investimento abrangente e tudo mais, eu acho que a diversificação é importante. Eu não acho possível, é factível um fundo maior comprar um fundo monativo. Mas só que é muito difícil acontecer isso, porque precisa ter a concordância dos cotistas. E como você mesmo disse, você não gostaria, por exemplo, como investidor de um fundo monativo, que o seu fundo virasse parte de um grande fundo com vários imóveis. Muitos dos investidores que estão com você lá acham isso, e na Assembleia acabam não concordando. Então, eu não conheço muitos casos de fundos monativos que foram incorporados por fundos maiores. Ô, Sérgio, mudando um pouquinho de assunto agora, para a gente poder falar sobre outros tópicos, né? A gente está vendo agora no mercado, bom, da economia a gente já falou, dos juros, olhando um pouco mais para o segmento, os fundos de tijolos, de forma geral, né? Tem a questão da taxa de vacância que ficou historicamente alta, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro, né? Em São Paulo, a gente já tem sinais no mercado indicando que, no futuro aí não muito distante, possivelmente vai ter uma redução dessa vacância. E isso está levando alguns investidores já a se posicionar nesse tipo de segmento que seria o de lajes corporativas. E como é que você vê essa diferença? Primeiro, né, a questão, se faz sentido isso para você também, que você está olhando no mercado, essa possível melhoria.
e essa diferença desses dois grandes mercados do Brasil, né, Rio e São Paulo, né, porque o Rio de Janeiro está com uma vacância elevada e lá é uma situação muito específica, né? Existe alguma estratégia, você está vendo algum tipo de fundo que ainda valeria o risco de se posicionar no Rio de Janeiro? Eu vou dizer uma coisa para você, eu fico muito triste de ver o que está acontecendo no Rio de Janeiro, porque ele passa pelo problema da crise, ele passa aqui, um dos setores mais afetados foi o setor de governo e de óleo e gás, que são os dois grandes setores no Rio de Janeiro que estão sofrendo uma crise muito forte, mas o Rio também tem um problema agora para complicar, que é o problema da violência, que isso aí pode parecer que não, mas isso está influenciando muito também o mercado do Rio de Janeiro, vai atrasar ainda mais a solução da vacância do Rio, na minha opinião. Eu acho isso uma pena, isso tudo associado à gestão criminosa que você teve na cidade, isso leva a um atraso no Rio de Janeiro muito grande. Eu acompanho muito de perto o Porto Maravilha, especialmente porque eu só me dedico a duas coisas no mercado, que são os fundos imobiliários e os CEPACs. Toda a operação do Porto Maravilha foi feita em cima de CEPACs, que são certificados de potencial adicional de construção. Pouca gente sabe, mas o maior fundo imobiliário do Brasil é o fundo imobiliário que é dono dos CEPACs do Porto Maravilha. Não é um fundo negociado em bolsa, então a maioria das pessoas fala, então eu não tenho nada a ver com isso, porque é um fundo que tem lá o CEPAC e tal, só que estão enganados, porque todos nós somos sócios desse fundo, porque o cotista único desse fundo deve ser ainda o fundo de garantia, o dinheiro do fundo de garantia que está lá, que a Caixa Econômica administra. Esse fundo é o principal cotista, talvez o único cotista do fundo imobiliário, que é dono de todos os CEPACs da operação do Porto Maravilha do Rio. Então, eu vejo que o Rio de Janeiro vai atrasar muito nesse processo de resolver o problema de vacância, porque, aliado ao problema da crise, nós temos o problema da administração criminosa que foi feita naquela cidade e que agora vai ser difícil de recuperar, e também o problema da violência, que está cada vez pior. Portanto, eu acredito que vacância em São Paulo, sem dúvida nenhuma, é um ponto que tem que ser analisado, porque vai começar a acabar, e esse período de crise faz com que ninguém invista e o mercado desanime de uma certa forma, e muita coisa não foi lançada por conta disso, e vai acabar havendo uma falta lá para frente. Pra vocês terem uma ideia, só no mercado CEPAC, para servir de termômetro, nós tivemos um leilão em 2015 de CEPAC que vendeu, dos 50 mil CEPACs oferecidos, venderam 27 mil. No segundo ano dessa emissão, que foi 2016, ano passado, ofereceram 30 mil CEPACs, venderam 2.400, foram 8% só do lote ofertado. E agora, no dia 14 de setembro passado, houve um leilão que eu tive, agora vou aproveitar aqui a exposição, o prazer de fazer 100% do leilão. Fiz de novo também 100% em 2016, mas foram só 2.400 CEPACs. Mas nesse ano agora ofereceram 45 mil CEPACs e nós intermediamos a alguns clientes que acabaram comprando 9.700 CEPACs, mais ou menos, o que já mostra que começa a mexer o mercado. Já está começando a aumentar o interesse das incorporadoras e construtoras em investir no mercado da construção aqui em São Paulo. Então, eu acredito que vacância vai acabar mais rápido em São Paulo do que o Rio, não é nenhuma novidade isso, mas eu acho que o Rio vai atrasar ainda mais, porque a coisa ali vai demorar. Agora, fico muito de olho e gostaria que todo mundo ficasse muito de olho naquele Porto Maravilha, porque as obras que tinham que ser feitas no Porto Maravilha foram feitas. Ele está lá, está pronto. E aquilo, na hora que o mercado puder retomar, tomara que retome logo, vai ser um show. Então, Sérgio, então, o investidor agora, se for querer investir, né, em ativos no Rio de Janeiro, tem que ser bem criterioso, né, e sabendo que tem um risco maior do que você comprar, por exemplo, laje corporativa em São Paulo, né? Então, outras duas questões que eu vejo que tem bastante discussão aqui no nosso fórum entre os investidores. Uma delas é difícil de prever, mas gostaria da tua opinião, né? Sempre tem esse fantasma da possibilidade de taxar os dividendos, né, dos fundos imobiliários, que isso seria um grande impacto, então ninguém sabe exatamente qual impacto vai ser. Você que está por dentro de tudo, né? Como é que você vê essa possibilidade, esse fantasma realmente está aí presente, e como que seria esse impacto nos fundos imobiliários? O que diz a sua bola de cristal aí?
Não, você veja só como são os amigos, né? Um fala que eu estou por dentro de tudo, o outro já está falando que eu tenho que usar bola de cristal. Não, que isso ninguém sabe, não dá para prever o que o nosso governo vai fazer, né? Mal sabemos o que vai acontecer, ainda mais na cabeça de quem comanda o país. Deus me livre. O que vai acontecer em 2018, por exemplo? Todo ano, quando nós chegamos nessa época, agora outubro, novembro, começa essa conversa de que vai acabar, como tem o princípio da anualidade, eles têm que resolver até o final do ano, e aí, se não resolver, só vale para o outro ano, né? Mas eu acho que não vão mudar em nada, eu acho que não vão mexer na tributação, eles sabem que o setor da construção civil é fundamental para o país. Nós somos uma indústria que praticamente não importa o que usa na construção, tudo que a gente usa na construção é produzido no país. Nós somos um multiplicador de impostos, porque gera uma série de atividades, é um grande empregador, tanto de gente pouco habilitada, com pouco estudo, até grandes técnicos na área de informação e de engenharia. É um setor fundamental para a economia e eu acho que não tem o menor sentido eles acabarem com a nossa isenção. Nós, na parte de tributação, sempre fomos muito maltratados. A prova disso é que já começamos com uma tributação de 20%, que é a que existe, só existe uma isenção hoje. Nós não temos um número mínimo de receita não tributável, porque se nós temos a isenção sobre os rendimentos distribuídos, não temos isenção sobre ganho de capital na diferença entre compra e venda das cotas. E é 20%, em caso de ações é 15%, né? Ações é 15% e tem uma tolerância de até R$20 mil por mês. Não temos tolerância nenhuma. O fundo imobiliário não tem, é verdade. A pessoa da Receita Federal que olhou o fundo imobiliário quando ele foi lançado em 98 deve ter caído um tijolo de uma construtora, uma construção na cabeça dele, porque a gente percebe vamos dizer assim, uma indisposição com a gente que eu não entendo qual que é. Sinceramente, eu nunca entendi. Mas, graças a Deus, vamos dizer assim, as gerações mais recentes da Receita Federal souberam entender, nós tivemos esse benefício da isenção, pelo menos na distribuição de rendimentos, para as pessoas físicas que tenham menos de 10% das cotas do fundo. Isso é fundamental, porque não se criou nenhum paraíso fiscal para a construtora e incorporadora, pode esquecer. É uma legislação que funciona muito bacana, já está em vigor há 10 anos, e eu acredito que vai continuar. A pergunta é, se viesse uma tributação amanhã, como é que fica? Obviamente, eu acho que se vier uma tributação amanhã, não poderia ser aquela de 20% sobre o rendimento. Aí teria que ser estudado uma coisa que fosse fair, que fosse justa. Mas, de qualquer forma, os preços iam se adequar e, dali para frente, o jogo volta a jogar normal, porque a expectativa de rentabilidade do investidor vai ser sempre a mesma, ou seja, o preço vai ter que dar uma adequada e vamos em frente. Isso acontece com a taxa de juros também, né? A taxa de juros sobe e o preço se ajusta também. Então, quer dizer, o mercado sempre vai existir. O que não vai existir é a emissão de novos fundos surgindo, né? Com novos empreendimentos. Isso dificulta, mas o mercado sempre vai estar girando, independentemente do valor da taxa de juros, né? Rodrigo, eu não sei se eu concordo com você, não. Eu acho que se tiver que ter emissão, vai ter e acabou, porque só o parâmetro do preço, da rentabilidade que vai ter que ser oferecida para o investidor vai ser um pouco a mais. É isso aí, para poder pagar o tal do imposto. Mas o incorporador e o consultor vão botar isso na conta e vai ter que encaixar, vai ter que cair um pouco o preço do terreno, vai ter que cair um pouco o preço do CEPAC, vai ter que acomodar. Mas eu acho que pode inibir um pouco no começo, mas é bola para frente. Nós já vivemos muitos anos com tributação. Então, sabe, e o mercado estava crescendo. Óbvio que depois, quando houve a isenção, isso foi um dos fatores que ajudou a popularizar. Mas uma das coisas que pouca gente comenta, que a gente fez de errado, nós da indústria fizemos de errado, eu fui um dos propagadores dessa besteira, e que atrasou o mercado, foi a taxa de administração muito barata que os fundos imobiliários praticavam no começo. O sujeito comprar a cota do Shopping Higienópolis hoje, ou do Hospital da Criança, ou do Água Branca, ou assim por diante, paga taxa de administração de 2% ao ano. Só que não é sobre o patrimônio, é sobre a receita. Isso é uma taxa absurdamente barata. E isso aí fez com que, na minha opinião, Bradesco, Itaú, Santander e todos mais não se interessassem por esse mercado. Falaram, pô, para ganhar só essa mixaria e concorrer com esse pessoal, estou fora. Depois, quando esses bancos vieram ao mercado, alguns deles começaram já com 1,5% e 2% sobre o patrimônio, que aí já está caro demais, e agora foram encontrando, com o tempo, estão encontrando um meio do caminho aí para poder, obviamente, valer a pena. Mas essa, por exemplo, é um exemplo de uma atitude que o mercado tomou livremente,
que foi de fazer uma taxa de administração de 2% ao ano, 2% sobre a receita do que o fundo gerava. Se você imaginar, só para fazer uma comparação muito rápida que eu sempre faço, se você pegar um grupo de imóveis teus, 2 galpões, um escritório e tal, entregar para uma administradora de imóveis e falar, administra isso aqui para mim, ela vai cobrar no mínimo 10%. 10% no mínimo. 8%. Como é que nós podíamos cobrar 2% e, além de fazer o que faz uma administradora melhor do que a gente fazia, a gente ainda tem que dar satisfação para a Receita Federal, para a CVM, Banco Central, fazer reunião de cotista. Que é isso? Está completamente equivocado. Não existe trabalho bem feito, mal remunerado. Tá certo? Fora o benefício fiscal que o investidor tem, né? O benefício fiscal que o investidor pessoa física tem, né? Ele não vai pagar imposto de renda. Então, quer dizer, tem que pagar um pouquinho mais, né? A gente tem que pagar um pouquinho mais aí, até para o mercado crescer ainda mais, né? Que é o objetivo de todos nós aqui do site, né? É que a gente acredita que esse mercado tem um potencial aí de até ultrapassar o número de investidores em ações, porque é muito mais fácil você convencer uma pessoa que nunca investiu, ela fica muito mais interessada em investir em fundo imobiliário do que investir em ações. Porque o investidor brasileiro é conservador. O ponto central, na minha opinião, do aumento do número de investidores para esse mercado é só educação financeira. Mais nada. Pois é. Na minha opinião, a legislação é perfeita, ela já foi feita, muito bem feita, porque estudaram modelos lá fora, o pessoal que montou isso montou muito bem feito. Ela não foi distorcida com o tempo, só foi melhorada por comissões que funcionam no Secov, comissões que funcionam na Bovespa, na Ambima. Então, esse tipo de instrumento já está muito bem estruturado. O que precisa hoje é divulgação, educação financeira. Todo e qualquer cliente, eu tenho experiência bastante grande, porque eu trabalhei com corretagem nesse mercado desde o primeiro fundo. Todo cliente que a gente conversa, que a gente explica, eu já fiz palestra, já dei aula e várias coisas, a gente percebe que a pessoa gosta e nunca mais abandona esse mercado. Por quê? Porque o negócio é bem feito, o negócio é sério. Nós temos um querido amigo que faz um trabalho maravilhoso no mercado, que é o Arthur Moraes, que tem aquele programa bacana na TV e dá cursos e tal. O Arthur está por um órgão estatal, que eu não lembro qual foi, para fazer uma aula interna lá em Brasília sobre vários tipos de fundo, e pediram para ele também levar exemplos de fraudes e de problemas que aconteceram nesses fundos. Ele, em fundo imobiliário, não conseguiu levar nada para eles, porque nós não temos casos de fraudes e de coisas desse tipo, porque o fundo imobiliário é muito bem estruturado, é muito bem feito. Nós podemos ter casos que a gente pode dizer de tipo West Plaza, que eu não gosto, tipo Mais Shopping Lago 13. Um dos meus defeitos é que eu dou nome aos bois. Mais Shopping Lago 13, que foi uma operação muito, muito mal feita e oferecida num preço muito absurdo para o investidor. Mesmo, sabe, esse tipo de operação sangrou um pouco o investidor, mas fraude, problema desse tipo, nenhum. E nós já temos... Uma coisa escancarada a gente nunca... E nós temos 20 anos de história. Já passamos por muita coisa, por um país que já sofreu um rebuliço muito grande, e é um instrumento de uma seriedade muito grande. Isso é gostoso. Então, a gente sabe que se a gente explicar direito o que é fundo imobiliário, como funciona, todo mundo gosta de comprar imóvel. Todo mundo. Agora, como é que você pode, com 10 mil reais, chegar aos 100 mil reais, ou mesmo R$1 milhão, chegar num shopping e falar, eu quero ser seu sócio? O shopping nem olha para você. Agora, você compra com 10 mil reais, você compra cota de qualquer shopping, você compra cotas de um empreendimento alugado para empresas do mais alto gabarito. Só o fundo imobiliário te dá acesso a isso. Eu acho que tem um potencial enorme, porque se você pega, por exemplo, uma pessoa que não entende nada de investimento, que está ali, sei lá, investindo em poupança, tá? Você explica para essa pessoa, olha, o mercado de ações funciona assim, o mercado de fundos imobiliários funciona assim. O que você acha que ela vai querer, que essa pessoa vai querer investir mais? É fundo imobiliário, sem a menor dúvida. Então, eu acho que esse número, eu tenho um número na minha cabeça, que eu acho que ele pode chegar a 1 milhão de investidores nos próximos 10 anos. Eu não vejo isso como uma maluquice, como um otimismo exagerado. E aí eu digo uma coisa que eu acho a mais aí, que o Thiago vai gostar também, provavelmente, que é um ponto que o fundo imobiliário traz, é o ativismo. Porque em ações você não vê isso, né? Exato. Você conhece alguém que já foi numa assembleia de fundo de ações? Ou alguém que já foi numa assembleia de fundo de renda fixa de um banco? Não é ninguém. Agora,
Faz uma assembleia de fundo imobiliário. Tem sempre um grupo de pessoas lá. Experimenta fazer uma assembleia de um fundo imobiliário que está com problema. Aí vai... Eu fui a uma assembleia de fundo imobiliário quando a indústria mal existia, há cerca de, vamos dizer, deve ter sido por volta de 2003, 2005, por aí. Esse fundo devia ter uns 800 investidores, que hoje é bobagem o número desse, mas para vocês terem uma ideia, nessa assembleia chegou a ter 300 investidores. Vocês imaginam o tamanho da briga que foi essa assembleia. Por quê? Porque é o seguinte, o investidor diz o seguinte, você pegar um sujeito e falar assim, quanto é que você tem, o que você tem investido? Eu tenho um pouco de ações, eu tenho um pouco de renda fixa, tenho fundo imobiliário, o que você tem de ações? Eu tenho o fundo do banco tal. No que ele investe? Ações de Tatá, ele sabe mais ou menos. E o de renda fixa? No banco tal. O que ele tem? Acho que é títulos do governo, os CDBs dele e tal. E fundo imobiliário? Não, fundo imobiliário eu tenho aquele fundo lá do Shopping Genópolis, eu tenho o Industrial do Brasil, que é lá em Joinville, que tem não sei quantos, 300 mil metros de galpão alugado para não sei o quê. Porque imóvel ele entende, então ele vai na assembleia porque ele sabe o que é imóvel, ele tem imóvel alugado, então as instituições financeiras estão percebendo que tocar a área de fundo imobiliário não é a mesma coisa de tocar, vamos dizer, a parte de RI, de relacionamento com investidores, em ações de renda fixa, é bem diferente do que em fundo imobiliário. Fundo imobiliário exige um aprendizado das instituições financeiras, dos gestores e administradores, porque a gente pode dizer, usando o jargão, que o buraco é mais embaixo, ou seja, o nível de conversa é outro. Tem que ter um disclosure muito maior e vai ouvir muita opinião, muito palpite. Não é fácil. A gente quem está nesse mercado sabe como é que é. Mas é um dos lados, vamos dizer assim, que você pode aproveitar esse ativismo para o lado bom. Evitar que ele vá para o lado ruim, que está só ouvindo reclamar. Um exemplo... Né? Desculpa interromper. Um exemplo disso é o Leandro, né? Exato. De ativismo que ele faz, ele vai no shopping, aí ele vê uma rachadura no chão, aí tira a foto da rachadura, né, Major, tá com uma problema de rachadura aqui no chão. O Leandro só não anda de avião, o resto ele faz. Ele o Dominguinhos, grande sanfoneiro que nos deixou, que correu o Brasil inteiro fazendo show, dirigindo seu próprio carro. O Leandro é a mesma coisa, ele só não anda de avião, mas nós ainda vamos... Ele vai vencer esse medo, inclusive, o Leandro está numa das nossas edições aqui do programa também, ele vai falar aqui sobre shopping center, a gente convidou ele para conversar com a gente sobre esse assunto, sobre esse segmento. Vai ser a segunda entrevista. Ótimo. Depois da sua estreia. Ótimo. Então, como tu falou, né, Sérgio, realmente eu comecei com fundo imobiliário porque eu também fui assessor, trabalhei em corretora, comecei a distribuir isso lá em 2011 e tive essa mesma percepção da pessoa logo, não conhecia, mas logo gostar, e agora mais recentemente, né, dentro do Clube FI, acompanhando mais de perto esse mercado, eu tive essa percepção também dessa diferença, né, que eu também trabalhei com gestão de ações, né, trabalhei já em gestora, vi essa diferença do ativismo que é o investidor de fundo imobiliário. E também, agora, Sérgio, a segunda pergunta, que acho que você pode ajudar a gente, que sempre surge essa discussão também entre os nossos investidores, é a questão de como é que é calculado o valor patrimonial do fundo e como é que se faz essa leitura entre o preço de mercado e o valor patrimonial, porque muitas vezes tem fundos que já estão esticados, vamos dizer assim, né, o preço de mercado está muito acima do que o valor de patrimônio, e o investidor fica com o pé atrás, né? Mas eu não estudei ainda de forma estatística isso, mas é uma curiosidade que eu tenho de entender se fundos, às vezes, que sistematicamente, como é o caso, por exemplo, do Shopping Genópolis, que você conhece bem, que você nunca vai encontrar o Shopping Genópolis com preço de mercado abaixo do seu valor de patrimônio, né? Mas nem por isso é um negócio ruim, né? Então, não sei se você poderia explicar essa questão dessa relação entre preço de mercado e valor de patrimônio. Eu acho que o valor patrimonial é uma análise conservadora, vamos chamar assim, uma análise que teria que ser feito, pelas regras, teria que ser feito com muito cuidado e com muita segurança por uma empresa, e é feito por uma empresa autorizada a fazer isso, que tem requisitos técnicos cumpridos para poder fazer essa avaliação, e vamos dizer assim, é um parâmetro conservador. Eu acho que a análise tem que ser feita, obviamente, quando a gente fala de um fundo monativo, fica muito mais fácil também, nesse ponto, a gente analisar
a parte... Porque você pode pegar vários fundos e fazer essa análise de coisas parecidas. Se eu estou falando do The One, eu posso ver o VBI 4.440, que fica 5 quarteirões se for um do outro, e como é que está o metro quadrado de cada um deles, e como é que está a avaliação de cada um deles, e começar, opa, espera um pouquinho, isso aqui está parecido, isso aqui está diferente. Então, para você achar a avaliação patrimonial bem feita, seria importante você poder, sem dúvida nenhuma, fazer essa comparação. E nos monoativos são muito mais fáceis. No caso da comparação entre o valor patrimonial e o valor de mercado, você tem que ler muito o relatório, tem que estar entendendo o que está acontecendo, porque você pode estar com um fundo, por exemplo, que está passando por um problema sazonal de baixa remuneração e tal, por um problema de obras que estão sendo feitas, reformas e tal, e que lá para frente ele vai atualizar. Então, se você olhasse, por exemplo, o patrimonial de um fundo que está no meio de um grande retrofit, de um imóvel que está no meio de um grande retrofit, ele ainda não espelha o que vai ser daqui a 6 meses quando acabar essa obra, provavelmente. Existe um ativo, por exemplo, que foi feito... E essa atualização mensal que é divulgada, que é divulgada no informe mensal? Que é todo mês atualizam o valor patrimonial. Que avaliação é essa que é feita mensalmente? É todo mês? Eu agora vou confessar a minha ignorância. Eu não sabia que era todo mês, não. Todo mês eles avaliam? De acordo com o informe... Não que eles informam o valor patrimonial todo mês. E esse então, mas eles valor informam patrimonial... provavelmente uma avaliação que ele já tem, que está na mão dele. Deve ser igual do mês anterior. Não. Fica alterando. Altera mensalmente. Eu não sei. Se você olhar... Realmente, eu desconheço isso, porque se for isso, eu quero abrir uma empresa de avaliação, porque você vai ter que fazer avaliação de todos os imóveis de todos os fundos todo mês. Pois é. Eu não sei. Aí é uma ignorância minha, vocês me desculpem, mas eu já... Mas isso você falou quanto antigamente eu sabia o número vamos dizer assim, do IPTU de cada imóvel, entendeu? Hoje em dia, com o tamanho que o mercado está, já tem coisa que eu não consigo acompanhar de perto. Essa informação é uma informação que depois eu vou... Não, tudo bem. Quanto a eles serem conservadores, eu também eu acredito nisso. Tanto é que várias vendas que ocorreram em ativos específicos de fundo que tem vários imóveis foram vendidos pelo valor patrimonial ou acima do valor patrimonial que foi divulgado. Então dá para acreditar, pelo menos eu acredito que esses valores são conservadores e perto da realidade. Eles tendem a ser conservadores. Agora, eu volto a dizer, olho vivo nessa avaliação de quando são lançados, porque nós já vimos Mais Shopping Lago 13. É uma avaliação que foi feita baseado em não sei o que eles se basearam naquela avaliação, porque nunca o shopping valeu aquilo que eles falaram que valia naquela avaliação, sabe? Então, as avaliações dos fundos em curso, tal, geralmente são conservadoras e tudo mais. Agora, a avaliação de fundo que vai ao mercado, pode ficar brava, a empresa de avaliação que quiser ficar brava comigo, não estou nem aí, tem que ser olhado com muita parcimônia, porque, sabe, é a porta de saída do empreendedor. Todos eles são meus amigos, muitos deles são meus amigos os empreendedores, são meus clientes no mercado de CEPAC, mas nós sabemos, o fundo imobiliário é uma porta de saída para eles. Então, a gente precisa olhar com muita parcimônia o estudo de viabilidade e a avaliação que foi utilizada para poder fazer a oferta daquele produto no mercado. O Mais Shopping Lago 13, eu digo para vocês com toda sinceridade, Mais Shopping Lago 13, quando eu analisei aquele negócio, eu resolvi não entrar na distribuição e não participei da distribuição dele, naquela época, porque eu achei que estava esticado. E estava, de fato. Eles estavam partindo do pressuposto que o comércio de rua da região aquele mercado de camelôs que tinham ali na porta, no Lago 13, enorme, fortíssimo, uma área muito importante em São Paulo, que aquilo ia entrar para dentro do shopping. E não entrou. Então, sabe, eles partiram do pressuposto que não deu certo. Então, Sérgio, não dá o investidor, pessoa física que está investindo ou vai começar a investir, então ele não é simplesmente também olhar de uma forma mecânica essa relação entre preço e valor patrimonial, ou achar simplesmente porque essa relação está muito acima de de repente não é para comprar agora, quer dizer, não dá para fazer essa análise tão simples e mecânica, né? Precisa realmente estudar um pouco mais aquele fundo para poder entender com um dos exemplos que você falou aí, né? Exato.
Exato, é exatamente isso. Tem que analisar mais, tem que ler mais, tem que conversar mais, tem que frequentar os sites e ouvir o que os outros investidores estão falando, analisar isso tudo com calma para poder decidir. Então, a gente está agora caminhando aqui já para o nosso final aqui do programa, né? A gente já está, até para não tomar muito teu tempo, né, Sérgio? Então, gostaria de ver com você, assim, as considerações finais aí, né, para a gente fechar aqui a nossa entrevista. Enfim, o que você quiser falar, que acha relevante para as pessoas que estão começando agora, os investidores de forma geral, ou em relação ao mercado agora, ou, de repente, que tipo de cuidado que elas têm que ter, enfim. Deixo livre as suas considerações finais aí da nossa entrevista. Bom, eu acho que esse mercado, como nós falamos, repetimos tanto hoje, é um mercado sensacional, é um instrumento fantástico, aberto a todo tipo de investidor, obviamente muito melhor para o investidor pessoa física pelo tratamento tributário que ele tem, mas eu acho que isso ainda vai crescer muito. Eu acho que as instituições financeiras hoje em dia se envolveram com ele. Nós temos hoje aí, principalmente Itaú, Santander e Votorantim bastante envolvidos com ele, Credit Suisse, sem dúvida nenhuma, também muito envolvido, e a gente quer ver mais bancos entrando. O Bradesco precisa vir mais forte para esse mercado, se Deus quiser, um grande banco está fora. Estou esquecendo, obviamente, de lembrar da participação importante do Banco do Brasil e da Caixa, que estava esquecendo. Então, isso, várias corretoras hoje entrando, várias distribuidoras e gestores surgindo, oportunidades de todo lado, acho isso fundamental. O que eu acho que tem que ter bastante educação financeira. Muitos sites como os de vocês, acho que o Clube FI é um exemplo para todo mundo poder olhar. Acho que a gente precisa ter mais eventos, eu falo isso porque todo mundo sabe que eu estou querendo fazer o primeiro congresso de fundos imobiliários no Brasil, vai ser um evento aberto para todos o tipo de investidor, mas obviamente a pessoa física que é o maior investidor vai ser o principal. Pode contar com o nosso apoio, hein? Não, vamos lá, nós vamos ter todo mundo lá, quero ter todos os administradores, gestores lá, todos eles se exibindo, mostrando. É um modelo parecido com o REITweek, que eu já tive a oportunidade de ver em Nova York, que é eu quero fazer um evento muito parecido, só que o REITweek ele é voltado especialmente para o investidor institucional e o nosso vai ser voltado especialmente para o investidor pessoa física. Mas vai também estar muito bem montado, se Deus quiser, para o investidor institucional, para os gestores, administradores, para os jornalistas, para que todo mundo possa se envolver mais. Eu acho que é isso que precisa ter no fundo imobiliário, é mais dispersão da informação, porque é um instrumento muito bem estruturado, muito seguro, e que vai crescer muito, 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 muito. E a negociação dele em bolsa vai cada vez aumentar mais, a liquidez tem aumentado, os fundos que têm vários ativos, então, nem se fala, tem uma liquidez melhor que muita empresa. Nós temos alguns sites de fundos imobiliários melhores do que sites de algumas empresas. Pega um site do BC Fund, por exemplo, é uma maravilha de um site, muito bem feito, e outros tantos por aí. Portanto, o que eu queria dizer para o público investidor é isso. Fique atento, procure seus canais de informação e venha para esse mercado que ainda não tiver, porque é muito bom. Então, Sérgio, de novo, agradeço aí a tua participação, foi excelente uma verdadeira aula hoje aí de fundo imobiliário, né, contando todo, iniciando com a tua história, né, para até o investidor entender como que isso começou. Tenho certeza que toda essa informação, a gente inaugurou o nosso primeiro programa aí com chave de ouro, e também queria agradecer aí a presença do Rodrigo, como sócio fundador do Clube FI. E, Sérgio, você sempre está convidado a participar. Nossa ideia é fazer outras temporadas deste programa, de repente até com formatos diferentes. Então, a gente, com certeza, gostaria de ter a tua participação em outras situações. Então, agradeço também a toda a nossa comunidade, que vai passar a acompanhar agora esses novos vídeos no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai ter novas entrevistas, então vocês fiquem de olho, acompanhem no nosso canal, né? Acompanhem lá os outros vídeos, tenho certeza que é uma informação de qualidade nesse formato de entrevista. Ok? Então tá certo, obrigado a todos e até o próximo programa. Eu queria agradecer também, Sérgio, agora os próprios espectadores aí podem ver por conta própria que eu não exagerei em nenhum momento dizendo que você
a pessoa mais importante aí. Ele é exagerado, sim. Não acreditem no Rodrigo. Parabéns para vocês dois, parabéns pelo trabalho bonito que vocês fazem. Foi um prazer estar aqui. Estamos sempre às ordens, a hora que quiser. A honra foi nossa, Sérgio. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Um abraço a todos. Abraço. Valeu, Rodrigo. Até o próximo programa, então. Até mais. Tchau, tchau.